de 8 às 9 da manhã, o programa Toque de Midas. Apresentação do palestrante e líder coach Augusto Dutra. Um espaço para discutir gestão, empreendedorismo e muito mais. Entrevistas especiais e boa música. Sua participação é muito importante. Toque de Midas, onde seu negócio vale ouro. Oferecimento TIG Gestão Contábil. Nós cuidamos da saúde do seu negócio. Ultramédio Diagnósticos. Valores que vão além da imagem. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A IMIV oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. IMIV, porque proteger é cuidar. Oito horas 35 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face e YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast. Amanhã tem uma parte dele, né, Luiz? Vai pro jornal Folha da Manhã impresso, que é o jornal que circula bem cedo nas bancas e também nas casas dos assinantes. Aí vai para o Folha 1, enfim, para todos os canais que nós temos aqui, onde você segue, curte e compartilha aí sempre o nosso conteúdo. E o programa de hoje no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tem na bancada o jornalista Luiz Abreu Barbosa e o William Passos com a gente hoje, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, conversando com a gente aqui hoje o Bruno Soler, cientista político, estrategista eleitoral, analista político do Metrópolis, do Estadão e também da Record, e diretor do Instituto de Pesquisas Real Time Big Data. Para a gente partir para esse último bloco do programa, eu vou pedir ao William para abrir então essa sequência, lembrando, para falar de polarização no Brasil, lembrando que nós que já estamos mais experientes um pouco, meu caro Bruno, a polarização de hoje nos faz ter saudade do Lula e Fernando Henrique da década de 90. Você vê só, nós que vivemos aquela polarização lá e que achava que aquilo era um absurdo, hoje a gente meio que, até que tem saudade, mas em comparação, aquela era mais tranquila. Meu caro William, com você. Bruno, a gente vive um cenário de polarização que começa em 2014 e se consolida em 2018, que faz com que hoje a gente tenha no Brasil o que muitos analistas chamam de cristalização do voto, cristalização da intenção de voto. No que diz respeito, por exemplo, à eleição para presidente da República. O que tornaria muito difícil a possibilidade da gente ter uma chamada terceira via
e que daria até um certo grau de previsibilidade, no sentido de que a gente já tem um piso muito alto, e aí uma quantidade percentual de voto em disputa não muito grande assim. Eu queria ouvi-lo a respeito disso, considerando, por exemplo, no caso da eleição majoritária brasileira, que a gente tem colocado, tem aí a colocação de dois nomes, que é o do Lula e do Flávio Bolsonaro, que tem hegemonizado a disputa presidencial e deixado outros nomes, e aí acabam sendo nomes do campo da direita, numa situação em termos de intenção de voto, digamos assim, periférica. Eu queria ouvi-lo a respeito disso. Como que você vê? Você vê hoje realmente o Brasil como um país polarizado e cristalizado no que diz respeito à intenção de voto? Você concorda com esses analistas ou você tem uma visão alternativa? Olha, William, eu vou até um pouco mais atrás, você falou em 2014, mas eu vou voltar lá em 2006, tá? Desde 2006, a gente tem um comportamento eleitoral do brasileiro, que se repete. Tá? Em 2002, o Lula é eleito presidente da República com o voto da classe média e classe média alta do Brasil. Ele ganha as eleições com um discurso de rompimento com as estruturas governamentais vigentes, com o PT sendo, naquele momento, um sinônimo de retidão na política brasileira, de um discurso contra a corrupção e etc. Em 2005, a gente tem um fato que muda tudo, chamado mensalão. A partir do mensalão, a gente tem uma ruptura do PT com esse eleitor de classe média, que votava no PT por convicção. Você tem uma ruptura ali. E você tem um governo federal, capitaneado pelo Lula, que se conecta com as classes mais baixas da população, com o lançamento de diversos programas sociais. Fome Zero, Bolsa Família, Luz para Todos, ProUni, uma infinidade, Minha Casa Minha Vida, o PAC, chegando nas comunidades, chegando na classe mais baixa do Brasil. A partir de 2006, a gente vê o Brasil dividido em um mapa. Classes mais baixas votando no Lula, classes mais altas votando no anti-Lula. O anti-Lula, em 2006, chamou Geraldo Alckmin, que hoje é o vice-presidente da República, né? As reviravoltas que o Brasil tem, mas em 2006 foi o Geraldo Alckmin. Em 2010, o lulismo foi representado por Dilma Rousseff, e do outro lado você tinha José Serra. Em 2014, na eleição mais dura desse embate entre tucanos, que representavam o anti-Lula, e o lulismo, a gente tem uns 52-48 de Dilma Rousseff vencendo o Aécio Neves. Em 2018, a gente tem uma outra característica. Dilma impeachmentada, Temer, presidente da República, o Rio de Janeiro passando por uma experiência única no Brasil, com uma intervenção federal. O Rio de Janeiro não tinha governador naquele momento, né? Teve uma intervenção federal, inclusive, com o general que depois foi ser vice do Jair Bolsonaro, né? Naquele momento, o Braga Neto, sendo interventor do Rio de Janeiro. E o Brasil tem uma reviravolta, que é o Lula preso, lança Haddad candidato pelo lulismo, que faz ainda 44% dos votos do Brasil, né? A gente não pode esquecer disso, mesmo com o Lula preso, sendo que essa maioria dos votos se dá nas classes mais baixas. É só você fazer, o pessoal fica falando, não, o Nordeste é petista. Não é o Nordeste é petista, é que o Nordeste tem uma concentração maior de pobreza que o resto do Brasil. E aonde você tem concentrações de pobreza, você tem voto no Lula. É simples, não precisa ir para o Nordeste, vai para o interior de São Paulo. Qual que é a região que tem mais voto no Lula? Vale do Ribeira, onde você tem maior concentração de pobreza. Periferia da Grande São Paulo, onde você tem maior concentração de pobreza. É onde você tem concentrações, bolsões de pobreza, você tem voto no Lula. E como o Nordeste é a região do país onde você tem maior concentração de pobreza, é lá onde você tem maior intenção de voto no Lula.
Não é uma questão ideológica, é uma questão de posicionamento de classe social. Né? E daí você teve isso em 2018. Em 2022, você tem um enfrentamento entre Lula e Bolsonaro, numa eleição que se decide por menos de 1% dos votos. Uma eleição duríssima, que tudo podia acontecer, e se fosse uma pesquisa, a gente falaria que deu margem de erro. Né? Ela se deu na margem de erro. O que nós estamos tendo agora em 2026? Um repeteco de 2022. Nós estamos vivendo o mesmo cenário de 2022, em que os dois nomes proeminentes são as duas forças que surgiram na política brasileira nos últimos 10 anos com grande penetração. Uma que já vem desde 89, que é o Lula, e a outra que surgiu nos últimos 10 anos, que é o bolsonarismo. E a gente tem que ter um enfrentamento dessas duas forças. E nós estamos caminhando para uma polarização negativa. O que significa isso? É que o eleitor do Bolsonaro está menos convicto do que o Bolsonaro é uma solução para o Brasil, e o eleitor do Lula está menos convicto que o Lula seja uma solução para o Brasil. Mas eles só enxergam estes dois nomes postos. Quando você vai fazer uma discussão na sociedade, não existe outro nome senão o bolsonarismo e senão o lulismo. São os dois nomes que estão aí, postos na cabeça das pessoas. Existe espaço para uma terceira via? Existe. Existe. A gente já experimentou isso. A Marina Silva, lá atrás, teve 20% dos votos numa eleição. A junção Heloísa Helena Cristóvão Buarque, em 2006, teve 15% dos votos. A eleição passada, com a polarização no extremo, você teve uma junção aí de candidaturas todas misturadas que teve quase 15% dos votos. Ou seja, existe espaço. Agora, quem representa esse espaço é a grande dúvida. Quando você lança um Caiado, que é um nome que já foi, não é um nome novo, foi candidato a presidente em 89, né? Mas você lança um Caiado, as pessoas enxergam o Caiado dentro de uma raia dessa polarização. Talvez, se o PSD o PSD ficou com 3 candidatos a presidente da República, sem ter nenhum, por 6 meses. Se o PSD tivesse, lá atrás, definido um nome, trabalhado esse nome, talvez hoje a gente estivesse discutindo em outros termos. Existisse um nome de terceira via na cabeça das pessoas. Mas o Caiado vai tentar se construir nisso. Vai ter um pouco mais de dificuldade pela trajetória dele. Ele é visto como alguém dentro de um bloco. Pode ser que se construa? Pode. Tem espaço numa polarização negativa em que as pessoas estão menos convictas do que elas querem, talvez você tenha espaço. Né? E essa polarização negativa só se dá hoje por uma única questão, que é a coisa mais importante de tudo isso. Nós estamos vivendo um governo Lula que é rejeitado pela população. O governo Lula, a gente só tem espaço para discutir a alternativa porque o governo vigente não entrega o que a população espera. Porque se o governo estiver entregando, não tem para ninguém, o Lula está reeleito. Mas não está entregando. Este é o problema do Brasil hoje. As pessoas votaram no Lula na eleição passada com a expectativa de que a vida pudesse voltar aos patamares de quando ele foi presidente lá atrás. E isso não aconteceu. Não chegou. Não adianta o discurso do governo ser, olha, pleno emprego, o Brasil avança. Eu vou lembrar uma frase de uma petista famosa, a Maria Conceição Tavares, faleceu recentemente, socióloga do PT, que ela dizia, o povo não come PIB. Né? Ela dizia isso para criticar o Fernando Henrique. Vamos usar essa mesma frase para criticar o Lula. O povo não come PIB. As pessoas querem saber, no final do mês, tenho dinheiro no bolso, não tenho dinheiro no bolso, minha vida melhorou ou não melhorou. E daí não adianta baixar o preço da carne se aumenta o preço da gasolina. Não adianta baixar o preço do arroz se o gás aumenta. Né? Porque, no final das contas, o dinheiro é um só. E ele tem que sobrar. E quando não sobra, as pessoas estão insatisfeitas. E é isso que está acontecendo com o governo Lula. A sorte do Lula é que a escolha prioritária
da oposição é de um nome que tem muita rejeição também, que é um Bolsonaro. Pessoal, ninguém sabe, vocês aqui do Rio sabem quem é Flávio Bolsonaro, porque ele é senador daqui. Saiu do Rio de Janeiro, ninguém sabe quem é Flávio Bolsonaro. O Flávio, podia ser o Flávio, o Eduardo, o Carlos, até a filha, que não tem nem idade para ser candidata. Qualquer nome que fosse um Bolsonaro estaria na posição que está hoje, porque representa, não é só pelo que representa politicamente, representa no nome o que é o bolsonarismo. Então o Flávio está crescendo dentro de uma raia que está posta na sociedade e que teve 49% dos votos na eleição passada, no segundo turno. Né? Então o bolsonarismo existe, ele está presente, ele vai crescer, o Flávio vai crescer. A discussão que a gente vai ter daqui para frente, caso o que se parece ser, né, de que uma terceira via não se consolide, vai ser novamente uma disputa de rejeições. O Felipe Nunes, meu colega da Quest, fez um livro em que ele fala sobre a calcificação do voto. Eu iria mais além do que uma calcificação do voto. A gente tem hoje nichos de pertencimento social. Tem gente que nem é Bolsonaro, mas ela quer ser Bolsonaro porque a turma dela é Bolsonaro. Tem gente que nem é Lula, mas ela vira Lula porque toda a turma dela é Lula. Nós estamos vivendo um momento de pertencimento, né, que é mais ainda do que calcificação. Porque calcificação é pedra, você bater, uma hora ela quebra. Né? Não é isso. A gente está tendo pertencimentos. Né? Não acredito, pessoalmente, posso estar muito equivocado, mas pelo que eu tenho visto, não acredito que a gente vai ter uma ruptura, que uma terceira via, ainda mais sendo uma terceira via dentro de um espectro ideológico, ela tem a capacidade de romper esta polarização. Acho que a gente caminha novamente para uma polarização e nós vamos ter que escolher, de novo, entre o menos pior, o que é muito ruim para a sociedade brasileira. Vai ser uma disputa, de novo, entre dois polos que, nesse momento, ainda estão mais negativados do que estiveram em 2022. Mas agora, mais negativados porque nós estamos vindo de 10 anos, uma década, de que a vida não melhora. Uma década em que a gente teve 4 presidentes da República: Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. E a vida das pessoas não melhorou. A vida continua ruim e estagnada. E isso, nós vamos ter uma disputa agora de 2 sujeitos que tiveram lá no poder durante esse período e não conseguiram mudar a realidade das pessoas. Portanto, uma polarização negativa, mas que tende a ser efetiva na disputa dos votos. Bruno, vamos para as pesquisas de março, né? Vou falar da mais recente para as anteriores, né? Tivemos ontem anexos, estou falando de institutos que voltando aí ao tema que a gente botou no segundo bloco, institutos que eu reputo, institutos de credibilidade, mas que com metodologias diferentes, institutos diferentes, dão cenários muito parecidos. Anexos de ontem, antes dela, ainda em março, a Trasintel, antes da Trasintel, no mesmo dia, tivemos divulgação na Quest da Ideia, antes da Quest da Ideia, vocês da Time Big Data e Datafolha de março. São pesquisas de institutos consideráveis, institutos confiáveis. Todas apontam ao mesmo quadro. Para tentar resumir, senão vai ficar muito número, eu vou usar as 3 mais recentes. Nexus, Atlas Intel e Quest. Segundo turno, entre Flávio Bolsonaro e Lula, 46-46. A Nexus fez a primeira pesquisa numa série que não permite você fazer comparação para saber tendência, né, de evolução. Atlas Intel, a mais recente, março, Flávio Bolsonaro 47,6, Lula 46,6. E quem faz pesquisa há tanto tempo quanto eu, é muito relevante, porque, pelo que eu me lembro, é a primeira vez que Lula está numericamente atrás de uma projeção de segundo turno em muito tempo.
Jair Bolsonaro não conseguiu isso em pesquisa de estudo confiável na eleição passada. Flávio Bolsonaro já consegue na Trazentel, ainda que na margem de erro, um ponto de diferença. E outro empate exato na Quaest, Lula 41, segundo turno, contra Flávio Bolsonaro 41. No entanto, considerando que você não pode fazer linha de tempo da Nexo, que é a primeira da série, você pode fazer linha de tempo, sim, da Atlas Intel e da Quaest. Como poderia fazer da Realtime Big Data, como poderia fazer da Datafolha. Mas vamos ficar com a Atlas e a Quaest. Em dezembro de 2025, a projeção do segundo turno, na Atlas Intel, era Lula 53, Flávio 41. Estamos falando de 12 pontos de diferença, que se somado a um ponto de diferença que Flávio tem hoje em março, 47,6 e 46,6, são 13 pontos. 13 pontos. É um movimento em 3 meses, fora da curva em qualquer pesquisa do mundo. Na Quaest, em dezembro do segundo turno, Lula tinha 46, Flávio 36. São 10 pontos de vantagem de Lula, que se esfacelaram até o empate de 41 a 41 em março. Estamos falando em 2 movimentos de 2 dígitos, em 3 meses. Isso é fora da curva. Você sabe disso melhor do que nós. Isso não é normal. Aqui você atribui isso em tão pouco tempo. Olha, Aloysio, dois movimentos, tá? Primeiro, uma consolidação do nome do Flávio. O Flávio surge como candidato em novembro, finalzinho de novembro para começo de dezembro. Ele surge como candidato oficial do bolsonarismo. Até ali, ninguém sabia quem era Flávio, né? Eu brinco, eu falo, os filhos do Bolsonaro eram tipo os 3 porquinhos. Ninguém sabia quem era o seu Heitor, Cícero, ninguém sabia. Eram os filhos do Bolsonaro. Né? E ele surge como filho do Bolsonaro. Mas ele começa a ser interpretado como candidato do bolsonarismo. E ele vai subindo, ele vai crescendo. Ao mesmo tempo em que você tem esse crescimento e essa consolidação dentro do bolsonarismo do Flávio, você tem do outro lado 3 movimentos que vão fazendo o governo federal piorar na visão pública. O primeiro deles, início de ano, janeiro, um monte de conta para pagar, imposto para pagar, e a lógica de que é um governo que só aumentou imposto para as pessoas. Começa por aí. Número 2, escândalos de corrupção do tamanho do mundo. Caso Master e caso INSS. Um envolvendo o filho do presidente da República e o outro envolvendo o Supremo Tribunal Federal, que para a maioria das pessoas está mancomunado com o poder vigente. Então isso acaba influenciando o Lula. E a terceira coisa, e que é muito importante, a gente faz um trabalho para o antagonista. Nós fazemos um tracking diário chamado Lulômetro, em que a gente mede a avaliação do governo Lula. São 400 entrevistas por dia feitas para o antagonista, em que a gente vai medindo todo dia como vai fechando esse cenário de avaliação do governo. E aqui o Rio de Janeiro vai ser responsável por isso. Por quê? Vamos lembrar que nós tivemos na Marquês de Sapucaí um desfile de escola de samba, em que o presidente Lula foi homenageado por uma escola de Niterói, acadêmicos de Niterói. E ali, pessoal, não foi só uma homenagem ao Lula, foi um ataque, em parte, a uma porção da população brasileira que é cada vez mais crescente, que chama a população evangélica. O Lula, depois daquele ato, nos nossos trackings, perde de 9% a 11% de apoio entre os evangélicos. Então você tem 3 movimentos acontecendo: falta de dinheiro no bolso, corrupção em alta, um eleitor antissistema se aglomerando em torno de uma candidatura que possa derrotar o sistema, e o público evangélico, que o PT queria voltar a conversar, se distanciando
com aquele movimento, não sei se vocês vão lembrar, nas redes sociais, da família em conserva e tudo mais, que surgiu espontaneamente com uma defesa dessa população. Então, esses 3 movimentos fazem com que o governo Lula embique para baixo, no mesmo momento em que o Flávio Bolsonaro vai se consolidando como o nome do bolsonarismo, embicando para cima. Essas 2 curvas fazem com que a gente hoje olhe para todas as pesquisas sérias de opinião pública e apontem para um empate absoluto entre os 2 candidatos. Nós estamos vivendo um empate, ou seja, estamos repetindo 2022. Voltamos para o mesmo cenário. Não vamos esquecer que o Lula vence a eleição com 1% de diferença em relação ao Jair Bolsonaro naquele momento. Então, nós estamos caminhando para esse enfrentamento. O que pode acontecer agora é, talvez, se um caiado pegar no tranco, né, como se diz aí, se um caiado crescer, ele tende a tirar voto do Flávio e não do Lula. Ele tende a tirar voto de uma raia. Né? Então, pode ser que o Lula, num primeiro turno, acabe até abrindo um pouquinho de vantagem em relação ao Flávio, caso o caiado cresça. Mas no segundo turno, vamos voltar para uma polarização total. E vai ganhar quem for menos rejeitado. Vai ser a eleição, a disputa eleitoral que vai definir quem vai ser presidente da República, num cenário em que você tem 2 figuras amplamente votadas e amplamente rejeitadas. Vai ser uma disputa de rejeições. Como foi em 2022, né? E naquela eleição, 1,8 pontos. 1,8 pontos de vantagem de Lula sobre Bolsonaro. E rejeição, vou também citar a mais recente, que é a Nexus de ontem, mas elas não diferem muito. Deu Lula 49% de rejeição, Flávio 48%. Mas não difere muito, não. Então, os 2 por rejeições. É aquela coisa, nos tempos de PSDB, aqueles velhos, coisa de velho, né? Meu tempo tinha Malha Bonita, meu tempo tinha craque de futebol. A pega do futebol é verdade mesmo, né? Mas, enfim. Eu sou de um tempo em que 35% da rejeição era o limite prudencial para disputar o segundo turno. Isso acabou. Você tem hoje na Nexus o Lula com 49%, o Lula 48% de rejeição. A gente sabe que a rejeição é o que fixa o teto de crescimento de quem passa do primeiro para o segundo turno. Isso não muda muito de pesquisa a pesquisa. Lula e Bolsonaro lideram a intenção de voto no primeiro turno, empate técnico, lideram a intenção de voto no segundo turno, empate exato técnico, às vezes até Flávio passando numericamente. Mas parece, você citou isso anteriormente, que a grande dificuldade de Lula não é só do Lula 3, é de qualquer governo que se candidate à reeleição. E a pergunta não é se o William é melhor do que Carlos Nogueira. É se o governo de William, se ele é o governo de turno, merece ou não ser reeleito. Essa pergunta geralmente é feita pelo eleitor. E na aprovação de governo, das 3 últimas pesquisas de março, Nexus, 51% desaprova o governo Lula, 45% aprova, 4% não soube responder. Atlas Intel, 53,5% desaprova, 45,9% aprova, 0,6% não soube responder. E, por fim, a Quaest, 51% aprova, 51% desaprova, 44% aprova e 5% não soube responder. Pesquisas de institutos diferentes, metodologias diferentes e realidade muito semelhante. Como é que você analisa, primeiro, essa coisa da rejeição, né? E segundo, a avaliação do governo de Lula como aparentemente seu grande obstáculo para ser reeleito? É aquilo que a gente estava falando. Vamos lá. 48% das pessoas reprovam, 48% das pessoas não rejeitam o Flávio Bolsonaro, 49% rejeitam o Lula. Isso significa que 51% do eleitorado poderia votar no Lula e 52% do eleitorado poderia votar no Flávio. Ou seja, no limite do limite, eles podem ganhar uma eleição. Qual que é o problema do Lula? O Lula está hoje sentado na cadeira e ele é o responsável pela situação política brasileira.
É ele. A caneta está na mão dele. Então o julgamento se dá mais em cima dele do que qualquer outra pessoa. E quando você olha para os números de rejeição ao governo, mostra que o governo do Lula não está entregando o que as pessoas querem. Né? Se ele foi eleito com 51% e hoje tem 53% das pessoas que rejeitam o governo, significa que ele está desagradando parte do eleitorado que votou nele. Né? Eu acho que esse é o grande drama do Lula. O Lula só perde para ele mesmo. Se o Lula melhorar a avaliação, se o governo Lula for, daqui 6 meses, chegar na eleição e a vida das pessoas estiver melhor, o Lula estiver entregando, o Lula tem tendência de ser reeleito. É simples. Né? Porque a gente não muda o que está indo bem. A gente muda o que está indo mal. É difícil um governo muito bem avaliado ser rejeitado na urna. Não tem, a não ser que você tenha um escândalo muito grande. Vou te dar um exemplo. O Rio de Janeiro viveu isso. Você tinha um governo Cabral que era muito bem avaliado, o governo, mas a figura do Sérgio Cabral era detestada depois do que aconteceu, do guardanapo na cabeça e etc. O que o Cabral faz naquele momento para ganhar uma eleição? Renuncia ao posto de governador antes do prazo para deixar que o governo não fosse mais o governo Cabral, fosse o governo Pezão. E o Pezão consegue ganhar uma reeleição, porque era a gestão Pezão, já que estava se discutindo, não era mais a gestão Cabral. Com uma estratégia. Porque se sabia que naquele momento, se fosse uma candidatura de diagnosticar uma gestão Cabral, você teria problemas por conta da figura Cabral. No Brasil, o que acontece é o governo Lula é um governo hoje rejeitado pela população. E se ele não conseguir modificar essa situação, há uma tendência de que o outro lado vença. De novo, a sorte do Lula é de que o outro lado tem uma rejeição tão grande quanto a dele, né? Que é o bolsonarismo, que as pessoas lembram o que foi os 4 anos de Jair Bolsonaro também como presidente da República. E por mais que você tivesse tido uma pandemia, vários problemas que não se justificam como problemas do presidente, foram problemas mundiais, né, que aconteceram, um retrocesso no mundo inteiro econômico. Por mais que isso tivesse acontecido, a forma como Jair Bolsonaro lidou com a pandemia deu muito pano para manga e fez com que aumentasse a rejeição a ele. Né? Talvez se ele tivesse sido muito básico em relação à pandemia, ele tivesse sido até reeleito presidente da República. Mas houve uma antipatia de parte da população pela forma como lidou com as bobagens que ele fez, de ficar imitando gente morrendo, falando que era uma gripezinha e tudo mais. Tudo aquilo que se passou criou uma rejeição à figura de Jair Bolsonaro. Então, a gente está vivendo hoje, de novo, essa polarização. E quem errar menos nessa disputa, que vai ser pau a pau, vai ser o presidente da República em 2027. Eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta terminar, mas eu vou fazer uma última. Você chegou a ler a entrevista do Romero Jucá ao Canal Meio? Não vi. O que ele fala? O Romero Jucá pode ser acusado de tudo, né? Menos de não entender muito de política real. Foi uma bela entrevista. E ele falou o seguinte, que Bolsonaro, da pandemia em diante, todo dia fazia tudo para perder a reeleição. E que Lula, nesse governo, a cada dia, faz tudo para perder a reeleição. E nesse ponto engato com a pergunta que o Nogueira quer fazer. Tem um ingrediente aí que você falou daqueles 3 pontos, perfeito, também eu acho que a gente comunga esse pensamento, que também é muito caro à esquerda, ao PT, à esquerda, mas, na minha opinião, tem tirado ou tem minado mais votos ainda, principalmente da ala conservadora e dos evangélicos, que é a pauta identitária, que é cara à esquerda, mas que está minando. A Érica Hilton, por exemplo, eu já ouvi, comentamos aqui, me parece ser hoje a melhor cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro com aquele... Não, e aí é pessoal também, o meu caro Bruno, a Luiz, o William, sem nenhum juízo absolutamente de valor de onde ela está, acho que ela deve, a história dela é fabulosa, é fantástica, é uma guerreira,
tem que estar lá, pode estar lá, sem problema nenhum, na minha opinião. Não é isso, não é o fato dela estar e de ser quem é o fato dela ter esse ódio no discurso, talvez originado aí pela questão da luta dela. Como que você vê essa frase de que a Érica seria hoje uma forte cabo eleitoral do Flávio? Não tem dúvida, é mesmo. É uma forte cabo eleitoral do Flávio, inclusive porque, pessoal, o eleitor do Lula, a massa que vota no Lula é conservadora. O eleitor do Lula não é ideológico, a gente tem que parar com isso. O voto ideológico é muito pequeno. A esquerda UFRJ, a esquerda USP, ela é muito pequena no Brasil. Muito pequena. O voto do Lula é um voto popular, das camadas mais baixas da população, e que é uma camada conservadora. É onde está o maior índice de pessoas que rejeitam o casamento entre pessoas do mesmo sexo, é onde está o maior índice de pessoas que rejeitam o aborto. E esse eleitor vota no Lula, não vota no Lula por conta de que o PT acredita em pautas progressistas, vota no Lula porque o Lula entregou melhorias na vida dele quando foi presidente da República. É econômico esse voto, não é um voto ideológico. Então, quando o PT parte para o voto progressista ideológico, ele se apequena na discussão pública. A grande maioria da população rejeita a Érica Hilton na presidência da Comissão das Mulheres. Não tenha dúvida disso. Nós fizemos uma pesquisa. 80% da população rejeita isso. É isso. Agora é entregar isso ao PT. Uma vez nós conversávamos aqui com o Lindbergh Farias e a gente falava com ele. Cara, é preciso saber lidar com as redes sociais, igual a direita fez para vencer. Mas a gente não divulga fake. Aí o Luiz falou, opa, como é que é essa história? Então, assim, não é que é para divulgar fake, é saber lidar com os algoritmos e agora com a inteligência artificial, que me parece ser, mais uma vez, a direita precursora disso tudo. Meu caro Bruno, que alegria poder te receber aqui. É pena que o tempo passa rápido aí com essas conversas boas, né? A hora voa, não tem jeito. Mas fica aqui nosso agradecimento. Eu começo e vou trazer a bancada para, naturalmente, se despedir de você. E sempre na expectativa de que você possa conseguir um tempo aí nessa tumultuada agenda para passar por aqui de vez em quando. Obrigado por hoje, Bruno. Bom dia e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Cláudio, obrigado a Luiz, William, toda a audiência qualificada da Folha. Foi um prazer estar com vocês e contem comigo sempre. Estou aí à disposição para a gente fazer um papo em bom nível aí, discutir o Brasil e o futuro do Rio de Janeiro. Tá legal. William, obrigado por hoje também, amigo. Muito bom ter você aqui também. Valeu. O áudio, William. Obrigado, Aloysio, pelo convite para estar na bancada. Obrigado, ouvinte. Obrigado a todos que nos acompanharam até o final. E um agradecimento especial ao Bruno, né? Um prazer imenso entrevistá-lo, né? Uma satisfação indescritível. E uma boa terça-feira para todos. Valeu. Aloysio, obrigado por hoje também, né? E sempre está aqui com a gente nessa bancada. Valeu. Agradecer, eu acompanho o trabalho, como eu e qualquer outro jornalista que se especializa em pesquisa, acompanhamos o Bruno há muito tempo, né? Mas acompanhar uma coisa e poder entrevistar é outra, né? É um prazer sempre para o jornalista poder entrevistar, trocar ideias, né? Acho que aprendemos muito aqui, né? Reforço sua fala, Nogueira, que peça ser a primeira de outras, né? Esse ano vai ser realmente complicado. Parte dessa entrevista não dá lá toda, são 2 horas de conversa, mas parte dessa entrevista vai estar amanhã publicada na edição impressa da Folha da Manhã e no site Folha 1, numa página de standard, né? E, cara, vamos ver, no Brasil, a gente pode morrer de tudo, né? Menos de tédio. E, por último, não menos importante, agradecer o contato com o Bruno, feito pelo amigo estrategista político Orlando Tomé Cordeiro. Ele que fez essa ponte, agradecer a ele. Perfeito.
Ô, Bruno, você já comeu chuvisco? Que é um... Já, olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho a camisa do Americano e tenho do Goitacás. Perfeito. E tem do o Rio Branco. Rio Branco também? Eu sou Rio Branco. Eu sou colecionador de camisas de time de futebol e adoro o Campos Goitacazes. Inclusive, meu tataravô, quando chegou no Brasil, foi morar em Campos Goitacazes. Ah, que legal. Você é Rio Branco, Aloysio? Sou Rio Branco. Eu sou americano, eu sou americano. Bom. Eu sou santista, então as cores batem, né? E você, William? Porque tem um Campos Atlético roxinho também, que é outra tradição nossa aqui também. Oi, William. Eu tenho simpatia maior pelo Goitacazes, então que tá Equilibrado. Eu moro vizinho do Goitacás, bola cai lá em casa, mas eu sou americano. Aí vai entender essa situação. Ó, estamos ganhando então, Cláudio. Estamos aqui, pelo menos assim, né? Que se for colocar Campos é o Goitacás. É verdade. Em número de torcida, não precisa nem. Rio Branco, mas admito. O Flamengo de Campos é o Goitacás. É o Goitacás. Não precisa nem de contratar Real Time Big Data aí nesse caso. Cara, valeu. Sucesso para você mais uma vez. Obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Valeu. 9h14. Fechamos aqui o Folha no Ar de hoje. A gente volta amanhã, às 7h da manhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampos. 9h14 na Folha. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampos, que oferece soluções há mais de 9